Saudações, sintam-se cumprimentados. Eu sou Osvaldo Guambi, discípulo do profeta Cacu Filipe, o único e verdadeiro profeta enviado por Deus nesta geração para a salvação de todos os habitantes de Deus, todos os habitantes da face da terra. É com muita alegria que eu me encontro desse lado de cá, a fim de poder vos trazer as boas novas prometidas para nosso tempo, essas boas novas trazidas pelo único e verdadeiro profeta de Deus, o profeta Cacu Filipe. Eu quero hoje, em pouco espaço de tempo, poder falar-vos de um tema, de um assunto que está a mexer com todos os habitantes da terra. Um assunto que está a deixar muitos sem tios, que está a deixar muitos sem pais, sem mãe, porque muita gente está a morrer. As pessoas elas estão a morrer e eu quero falar em torno desse assunto, porque já há um dado tempo Deus havia falado que nesse tempo mesmo em que nós estamos a viver, Deus estaria a fazer o que nós estamos a contemplar. E Deus ele disse claramente qual seria a finalidade, ou qual era o motivo de a humanidade estar a passar por tudo quanto está a passar nesse exato momento, e qual é que seria o remédio para que tudo quanto está a acontecer possa ser de uma maneira efetiva ser disseminado. Portanto, no livro do profeta Cacu Filipe, nós podemos lá ver no capítulo 2, do livro do profeta Cacu Filipe, um profeta enviado de Deus. Portanto, o capítulo do livro do profeta Cacu Filipe, ele já é sugestivo. Um profeta enviado de Deus. Eu aconselho a todos a baixarem o livro do profeta Cacu Filipe e saberem mais o que Deus lhe tem dado para esta geração, o que Deus está a falar através da sua boca para a salvação de todos os habitantes da terra. Portanto, em 2002, propriamente 20 de outubro de 2002, o profeta Cacu Filipe ele profetizou sobre o coronavírus, sobre a doença que está a matar padres, está a matar líderes religiosos, está a matar ministros, está a matar muita gente mesmo. E em algum momento as pessoas acreditam que Deus os abandonou. Alguns dizem que é obra das mãos humanas e que os homens é que fabricaram o vírus nos laboratórios. E há muita teoria em torno desse assunto. Mas a verdade de Deus nós podemos encontrar mesmo no livro do profeta Cacu Filipe. No seu versículo 25, o profeta Cacu Filipe profetizou nas seguintes palavras, o que Deus falou em seguintes termos: e por causa do pecado e por causa das igrejas, acontecerá que em um dado tempo um irmão não será capaz de apertar a mão do seu próprio amigo por causa do medo de ser contaminado. As escolas fecharão. Vocês ouvirão o provérbio a dizer: vais pôr a sua nudez na praia. O provérbio dirá ao seu companheiro: não quero. E vocês ouvirão pessoas a dizer: eu tenho medo de pegar o metrô, eu tenho medo de apanhar o ônibus. Por quê? Porque não quer ser contaminado. Portanto, há uma razão para que essa doença ela venha a existir sobre a face da terra. E eu preciso realçar aqui
que tudo quanto acontece debaixo da terra em um certo tempo é Deus Ele mesmo a decretar. Falo das guerras, falo das epidemias, tudo quanto nós podemos contemplar sobre a face da terra em um determinado tempo, é Deus Ele mesmo a fazer com que isso aconteça. Portanto, para o caso do coronavírus, é por causa do pecado e por causa das igrejas. Portanto, enquanto as igrejas existirem, enquanto TB Joshua continuar a existir, enquanto o Papa de Roma continuar a seduzir a humanidade com seu catolicismo, enquanto o pentecostalismo continuar com a sua feitiçaria, enquanto as igrejas continuarem com as suas bruxarias, o mundo sempre irá de pior a pior, diz o profeta Cacó Filipe. É por causa do pecado e por causa das igrejas. As igrejas não são de Deus. As igrejas não foram enviadas por Deus. Tudo quanto elas fazem, fazem-nas para o diabo. É o diabo que está por detrás das igrejas. E o que é que o diabo pode trazer? O diabo só pode trazer morte. Todos esses líderes religiosos que nós vemos aqui no nosso país, e não só, a nível internacional, eles estão a serviço do diabo Satanás para corromper o caminho da verdade. O mesmo aconteceu lá no tempo de Noé. A mesma coisa está a acontecer hoje. A terra, ela estava corrompida diante de Deus. Você vê? A terra diante de Deus estava corrompida. Mas os homens não conseguiam ver o mal. Tudo quanto os homens estavam a fazer, para eles estava correto. Estava tudo certo. Mas diante de Deus, as coisas estavam todas elas totalmente corrompidas. Portanto, tudo quanto Honório Kutana faz, tudo quanto TB Joshua faz, Engino Kalu faz, tudo quanto o catolicismo faz, tudo quanto o islamismo, o budismo fazem, para eles estão na verdade. Ninguém de todos eles diz que está no erro. Todos eles dizem que estão na verdade. Mas o que é que Deus diz a respeito disso? Qual é o pensamento de Deus com relação a isso? Você vê? O mundo está de cabeça para baixo por causa das igrejas. E Jesus Cristo, ele disse lá em Mateus 24, no versículo 37, que os finais do tempo seriam iguais aos tempos de Noé. Portanto, tudo quanto nós estamos a ver neste exato momento é a mesma coisa que aconteceu lá no tempo de Noé. Se Jesus Cristo, o profeta daquele tempo, profetizou, dizendo que o tempo em que nós estaremos a viver será igual ao tempo de Noé, é porque tudo quanto está a acontecer hoje é a mesma coisa que aconteceu lá no tempo de Noé. Existiam homens como Honório Kutana, bruxos, com terno e gravata, enfeitiçando as pessoas. Existiam homens como o Papa de Roma, a enfeitiçar as pessoas para os levar para o inferno. Existiam homens como Joe William. Existiam homens como André Bila. Existiam homens como Luiz Mapos, do Meia. Existiam homens como Lourenço Foz, não sei pronunciar bem o nome desse bruxo da Divina Esperança, a enfeitiçar as pessoas para os levar para o inferno. Reparem que todos esses dizem estar a servir Deus. Nenhum deles diz estar a servir o diabo. Todos eles dizem estar a servir Deus. Mas, no entanto, não há nenhum entendimento entre eles. Cada um com a sua loja, cada um no seu canto, a roubar, a matar e a destruir. E Deus, em algum momento, ele não pode se satisfazer por isso. Tudo quanto as igrejas fazem diante de Deus é pecado. Diante de Deus é uma abominação. Porque todos esses indivíduos não foram estabelecidos por Deus para fazer o que eles estão a fazer. Eles o fazem para o diabo. É o mesmo aconteceu no tempo de Jesus Cristo. Eu gosto muito de frisar esse versículo de João 8,44. Os fariseus, os santos seus, os zelotes,
os herodianos, eles estavam a servir o diabo em nome de Deus naquele tempo. E no entanto diziam eles que eles eram de Moisés. A mesma coisa está a acontecer hoje. Honório Kutana diz ser de Jesus. TB Joshua diz ser de Jesus. André Bila diz ser de Jesus. Luís Mapos diz ser de Jesus. Não há quem não diz ser de Jesus. A mesma coisa aconteceu lá no passado, está-se a repetir hoje. A mesma coisa está acontecendo no tempo de Noé, está-se a repetir hoje. E Jesus Cristo disse: não serei eu que irei vos condenar diante do Pai, mas é Moisés que vocês tanto confiam nele. Porque Moisés não havia lhes estabelecido para fazer aquilo que eles estavam a fazer naquele tempo. É a mesma coisa para o nosso tempo. Jesus Cristo não estabeleceu Luís Mapos, não estabeleceu Honório Kutana, estabeleceu Joe William. Jesus não estabeleceu Lourenço da Divina Esperança. Não estabeleceu esse da Pentecostal Revelação Divina, da Deus Amor. Jesus Cristo não os estabeleceu. Jesus Cristo ele teve 12 apóstolos, os quais é dito lá em Mateus 19, em Mateus 19, nos versículos 28, quando Pedro pergunta a ele, Jesus Cristo: ó mestre, o que será de nós que largamos tudo para te seguirmos? E Jesus Cristo respondeu: em verdade vos digo que todos vocês que me têm seguido, no dia da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar na sua glória, vocês também sentarão-se em 12 para julgar as 12 tribos de Israel. Já Honório Kutana, TB Joshua, Joe William, Luís Mapos vão julgar quais tribos? Quando é que Jesus Cristo os chamou e lhes estabeleceu para serem seus discípulos? Você vê o quão esses feiticeiros estão a fazer mal para a humanidade. Você vê o quão esses bruxos estão a conduzir a humanidade para o inferno. Em nome de Jesus Cristo. Você vê. Não há nenhum outro meio, ou não há nenhuma outra razão para que a humanidade ela possa padecer, se não for por causa do pecado e por causa dessas igrejas. Tendo as igrejas corrompido o caminho da salvação, tendo as igrejas emergido para adorar o diabo e servir, a única coisa que Deus pode fazer é o que nós podemos contemplar, a fim de que a humanidade ela possa deixar de servir o pecado e voltar-se para Deus. O coronavírus é por causa do pecado e por causa das igrejas. Você deve abandonar a sua igreja. Você deve abandonar Honório Kutana. Você deve abandonar TB Joshua. Você deve abandonar todas as religiões. Seja você muçulmano, budista, hindu, seja qual religião você pertence, você deve abandonar e vir ao profeta que Deus ele enviou. Porque Deus ele não está em nenhuma religião. Deus ele não reconhece os esforços que você faz dentro de uma religião. Deus só pode ouvir a sua oração, a sua súplica, quando você estiver com um profeta que ele enviou. Deus só pode ouvir você a partir do momento em que você estiver com Deus. Quando você estiver com Deus, em nenhum momento, quando você estiver com Deus e obedecer à vontade de Deus, em nenhum momento os males poderão te suceder. Você vê? A solução para o coronavírus é abandonar o pecado e abandonar a sua igreja. É reconhecer o que Deus está a fazer hoje. Deus enviou hoje o profeta Cacô Filipe e Deus lhe deu essa revelação em 2002. E hoje estamos a viver em 2020 e a profecia está-se a cumprir. Mas você é livre de escolher o seu caminho.
Você é livre de caminhar segundo a sua vontade, mas você só pode estar na vontade de Deus a partir do momento que reconhecer aquilo que Deus está a fazer hoje, a partir do momento em que você aceitar o profeta em que Deus enviou, o profeta Caco Filipe. Eu espero que esse vídeo aqui tenha valido a pena e que em algum momento isso tenha chamado a sua reflexão. Você talvez está a padecer, talvez você tenha ou esteja infectado pelo vírus, mas a solução não é a oração, a solução não são os jejuns, mas é você abandonar o pecado, abandonar a sua igreja e vir ao profeta Caco Filipe. E que Deus possa te iluminar.